Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa videoaula de hoje, encerraremos o estudo das matrizes, apresentando as operações entre matrizes e a resolução de alguns problemas de vestibular. Bom, vamos dar início à segunda videoaula de estudo das matrizes. Nessa aula de hoje, nós abordaremos as operações envolvendo matrizes. Eu vou começar falando da igualdade entre matrizes, adição, subtração e multiplicação por constante, apresentando as devidas restrições a cada uma dessas operações. Logo depois, falaremos da multiplicação de matrizes e chamaremos a atenção de que a divisão entre matrizes é uma operação que não está definida. E na segunda parte da aula, nós resolveremos alguns exercícios de vestibular. Veja, eu vou começar agora falando da condição de igualdade entre matrizes. Quando é que duas matrizes de mesma ordem são iguais? Igualdade entre matrizes de mesma ordem. Quando é que duas matrizes de mesma ordem são iguais? Quando os elementos que ocupam posições correspondentes forem iguais. Qual é a condição para que essas duas matrizes sejam iguais? Olha como é óbvio. X igual a A, Y igual a B, Z igual a C e W igual a D. Então, qual é a condição para que duas matrizes de mesma ordem sejam iguais? Basta que elementos de posições correspondentes ou equivalentes sejam iguais. Essas duas matrizes serão iguais desde que X seja igual a A, Y seja igual a B, Z seja igual a C e W igual a D. Outras operações, adição e subtração. Primeiro, pessoal, você só pode somar ou subtrair matrizes de mesma ordem, isto é, de mesmo número de linhas e colunas. Então, eu posso somar uma matriz 2 por 2 com a matriz 2 por 2? Posso. Eu posso subtrair uma matriz 2 por 2 de uma matriz 2 por 2? Posso. Eu posso somar uma matriz 2 por 2 com a matriz 2 por 1? Não. A ordem é diferente. Você só pode somar ou subtrair matriz de mesma ordem. Agora, se elas têm a mesma ordem, fica fácil demais. Basta que você some ou subtraia elementos de posições correspondentes. Então, olha, eu cheguei a colocar aqui com cores diferentes, você vê como é fácil. Quem é a matriz A mais a matriz B? Você vai fazer 2 mais 6, 8. 7 mais 1, 8. 1 mais 4, 5. 3 mais 1, 4. Então, para somar matriz de mesma ordem, é só somar elementos de posições correspondentes. A subtração é a mesma coisa. 2 menos 6, menos 4. 7 menos 1, 6. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 1, 2. Márcio, e se as matrizes não tiverem a mesma ordem, o que é que o problema vai dizer? Ele vai dizer a você que a operação não está definida. Então, veja bem, você só pode somar ou subtrair matrizes de mesma ordem. Se as matrizes tiverem ordens diferentes, nós diremos que a operação não está definida. Então, eu não posso somar essas duas matrizes. A operação não está definida. Então, adição ou subtração somente entre matrizes de mesma ordem. É só somar ou subtrair elementos de posições correspondentes. Bem, e como é que eu faço para multiplicar uma matriz por uma constante? Dada a matriz A, aqui representada, quem é a matriz 2A? É só multiplicar, pessoal, cada elemento da matriz A por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 3, 6. Da mesma forma, se você quiser dividir uma matriz por uma constante, o constante pode. Não está definida, é a divisão entre matrizes. Se você quiser dividir uma matriz por uma constante, é só dividir todos os elementos da matriz pela respectiva constante. Então, quem é a matriz A sobre 2? Você vai fazer 2 sobre 2 dá 1, 7 sobre 2 dá 7 meios, 1 sobre 2 dá meio, 3 sobre 2 dá 3 meios. Pessoal, nós acabamos de analisar a condição de multiplicação de uma matriz por uma constante. A gente agora vai usar uma abordagem um pouquinho diferente. Será que é possível multiplicar duas matrizes quaisquer? Ou será que existem restrições ao produto entre matrizes? E salientar logo, deixar logo claro que a divisão entre matrizes é uma operação que não está definida. Então, não se define a divisão entre uma matriz A e uma matriz B. Analisemos agora, primeiro, a condição de existência do produto entre matrizes e, segundo, como é que, na prática, se dá esse produto. Vamos lá? Qual é a condição para que exista a adição ou a subtração entre matrizes? Elas têm que ter a mesma ordem. Eu não posso somar ou subtrair matrizes de ordens distintas. Pessoal, a multiplicação também tem uma restrição. Eu não posso multiplicar duas matrizes quaisquer. E vocês vão entender a restrição quando eu for ao quadro e apresentar o processo de multiplicação de matrizes. Então, veja bem. Primeiro, vamos ver a restrição. Márcio, qual é a condição para que exista o produto entre duas matrizes A e B? Atenção que eu coloquei em vermelho. Olhe bem. Para que exista o produto, olha o laser, o número de colunas da primeira, ó, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Então, pessoal, para que exista o produto entre duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultante AB vai ter por ordem exatamente o que sobrou. Olha para cá. Coluna da primeira é igual à linha da segunda? Sim. O que foi que sobrou? Uma matriz de ordem 2, ao laser, 2 por 1. Então, a matriz AB vai ser 2 por 1. Não se preocupe por enquanto, que eu vou explicar como é que multiplica. Agora, quer ver uma coisa curiosa? Eu perguntei a vocês, existe o produto A vezes B? A resposta foi sim. Por quê? Porque o número de colunas da primeira matriz de A é igual ao número de linhas da segunda matriz B. Eu agora vou pegar as mesmas matrizes A e B e só vou trocar de posição. Existe o produto B vezes A? Veja que B vezes A não. Porque o número de colunas da matriz B é diferente do número de linhas da matriz A. Então, não existe o produto B vezes A. Eu não sei se vocês perceberam o que é que vem como informação suplementar a isso. O produto entre matrizes não é comutativo, pessoal. Isto é, interessa a ordem. Multiplicar a matriz A pela matriz B não é a mesma coisa que multiplicar a matriz B pela matriz A. Vocês vão ver isso na prática. Às vezes, o produto A vezes B existe, mas o produto B vezes A não existe. Então, cuidado com a ordem. Se eu lhe pedir A vezes B, faça na ordem pedida. A vezes B não é necessariamente igual a B vezes A. Agora, existe o produto C vezes D? Vamos lembrar? Qual é a condição para que exista o produto? O número de colunas da primeira, ó,
número de colunas da primeira, deve ser igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas de C deve ser igual ao número de linhas de D. Colunas de C é igual a linhas de D? Sim. O produto existe. E qual é a ordem da matriz CD? O que sobrou? Olha como é fácil. 2 por 4. Então, a matriz CD tem ordem 2 por 4. Pergunta: qual é a condição para que exista o produto entre as matrizes A, de ordem R por S, e B, de ordem T por U? Esse produto existirá se S, número de colunas da primeira, for igual a T, número de linhas da segunda. E a matriz resultante, AB, vai ter que ordem? Exatamente o que sobrou, está em preto, ó, R por U. Então, existirá o produto se S for igual a T. Galerinha, até aqui alguma dúvida? Pessoal, depois de analisarmos a condição de existência do produto entre duas matrizes, vamos verificar na prática como é que efetivamente duas matrizes podem ser multiplicadas e constatar o fato de que o produto entre matrizes não é comutativo. Vamos nessa? Sejam então as matrizes A e B indicadas no quadro. Vamos ver como é que a gente pode fazer para multiplicá-las. Como é que se define a multiplicação entre matrizes? Suponha aqui a matriz A. 1, 2, 3, 4. Uma matriz 2 por 2. E a matriz B. 0, 1. Deixa eu botar aqui 3, 3, 2. Aqui está a matriz B. Uma dica: se duas matrizes forem quadradas e de mesma ordem, eu não preciso nem testar se existe o produto. O produto entre matrizes quadradas e de mesma ordem está sempre definido. Então, veja. A é uma matriz 2 por 2, B é uma matriz 2 por 2. Ambas são quadradas e de mesma ordem? Sim. O produto está sempre definido. Mas se eu quisesse testar, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Sim. O produto existe. Agora, atenção. Quem é a matriz A vezes B? Olha que eu estou pedindo na ordem. Então, A é a primeira. 1, 2, 3, 4. Vezes B é a segunda. 0, 1, 3, 2. Agora sim, vamos lá. A matriz resultante vai ter a mesma ordem. Márcio, como é que eu efetuo o produto entre matrizes? Quem nunca viu, preste atenção que é fácil. Ó, você vai multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Agora, olha como é simples. Você vai multiplicar primeiro vezes primeiro mais segundo vezes segundo. Então, o produto é assim, ó. É linhas da primeira vezes colunas da segunda. Não precisa fazer em tantos detalhes, mas como é o primeiro produto, eu vou fazer. Então, você vai fazer primeiro vezes primeiro. 1 vezes 0, mais segundo vezes segundo. 2 vezes 3. Pessoal, ainda tem coluna disponível? Sim. Então, você continua agora, multiplica a linha 1 pela coluna 2. Mesma coisa. Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. Você vai fazer 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 2 vezes 2. Agora, olhe. Ainda tem coluna disponível para a linha 1? Não. Já multipliquei as duas. Então, olha o que você vai fazer. Começa o ciclo de novo. Agora você vai fazer coluna 2, ou linha 2, desculpe, com coluna 1. Então, mesma coisa, ó.
primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. Estou usando todo artifício, desenho, para não ter dúvida. Ó, 3 vezes 0, 3 vezes 0, mais 4 vezes 3. Linha 2, coluna 2. 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 4 vezes 2. Então, galera, quem é a matriz A vezes B? Vamos fazer as continhas. 1 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 1 dá 1, mais 4, 5. 3 vezes 1 dá 3, mais 8. 3 vezes 1 dá 3, mais 8, 11. Aqui está a matriz A vezes B. Não se preocupem em copiar, como eu disse, está lá tudo gravadinho. Agora, e se eu perguntasse quem é B vezes A? Quem é a primeira matriz agora? B. Então eu quero B primeiro. Vamos lá. Então vai ser 0, 1. 3, 2, vezes A. 1, 2, 3, 4. Pessoal, aqui eu já vou fazer direto para você se habituar. Mas lembre-se, só vou fazer o desenhozinho bonitinho, mas já vou botar o número. É linhas da primeira ou colunas da segunda. Então, ó, primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. Vamos lá. 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 3, 3. Primeiro elemento é 3. Ainda tem coluna disponível. Então, linha 1, coluna 2. 0 vezes 2, 0. Mais 1 vezes 4, 4. 0 mais 4 dá 4. Está vendo que dá diferente? Ó. Não tenho mais coluna disponível. Vá à linha 2. Linha 2, coluna 1. Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, 9. E, por fim, linha 2, coluna 2. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 4, 8. 6 e 8, 14. Não podia ter acontecido melhor. Olha para B e olhe para BA. Todos os elementos diferentes. Apesar de existir o produto, veja que multiplicar a matriz A pela matriz B não é a mesma coisa que multiplicar a matriz B pela matriz A. Aquilo que eu venho dizendo a vocês direto. Então, muito cuidado com isso. O produto não é comutativo. Multiplicar A vezes B não é a mesma coisa que multiplicar B vezes A. Quero chamar a atenção de outros aspectos importantes. Alguma dúvida aí? Vou sair da frente para fixar a imagem. Vou apagar, que eu quero chamar a atenção de um produtinho muito especial. Preste atenção. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando matrizes especiais, eu chamei a atenção da matriz identidade e disse a vocês, galera, muita atenção para essa matriz. A matriz identidade, representada pelo I e acompanhado de um índice, onde esse índice dá a ordem da matriz, é uma matriz tal que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos da matriz são nulos.
Lembra da matriz identidade? O que é que a matriz identidade tem de especial? Eu chamei a atenção lá atrás. Ela é o elemento neutro da multiplicação. Sabe o que isso significa? Multiplicar qualquer matriz pela matriz identidade dá a própria matriz. E você não precisa fazer conta. Exemplo. Essas matrizes A e I são matrizes quadradas e de mesma ordem? São. Eu tenho absoluta certeza, se eu multiplicar A por I, não preciso fazer a conta. Isso vai dar a matriz A. Ah, Márcio, eu quero ver. Vou provar. Presta atenção. Quem é A vezes I? Primeira matriz A. 1, 2, 3, 4. Segunda matriz, identidade. 1, 0, 0, 1. Lembram que eu disse que ela funcionava como se fosse o elemento neutro da multiplicação? Como é que a gente faz para multiplicar matrizes, linhas da primeira ou colunas da segunda? Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 0, 0. 1 mais 0 dá 1. Linha 1, coluna 2. 1 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 1, 2. 0 mais 2 dá 2. Linha 2, coluna 1. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 0, 0. 3 mais 0 dá 3. E linha 2, coluna 2. 3 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 1, 4. 0 mais 4 dá 4. Olha para cá, pessoal. Que matriz é essa aqui? 1, 2, 3, 4. Não é a matriz A? Então, a identidade, ela é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade, ela dá a própria matriz. Outra coisa, pessoal, cuidado para não cair em pegadinha. Se o cara elevar uma matriz ao quadrado, ó a dica! Isso não significa elevar os seus elementos ao quadrado. Elevar uma matriz ao quadrado é multiplicar ela por ela própria. Elevar uma matriz ao cubo é multiplicar ela vezes ela vezes ela. Então, atenção! Elevar uma matriz ao quadrado não é elevar os seus elementos ao quadrado. É multiplicar a matriz por ela própria. Elevar uma matriz ao cubo não é elevar os seus elementos ao cubo. É multiplicar ela por ela própria 3 vezes. Então, muito cuidado com isso. Alguma dúvida aqui? Pessoal, após a apresentação das operações entre matrizes, vamos resolver 2 probleminhas de vestibular para que a gente possa finalizar essa videoaula. Vamos nessa? Exercícios de aprendizagem. Questão 5, Unicamp. Sendo A um número real, considere a matriz A igual a 1A 0 menos 1. Então, a matriz A elevado a 2017 é igual a... Vamos nessa? Vamos à resolução da questão no quadro. Vamos lá, galerinha. Tempo dado. Vamos à nossa questão. Pessoal, olha, eu falo sempre, desenvolver o bom senso
é tão importante quanto ter conteúdo. Você precisa aprender a ler o problema e ver o que está nas entrelinhas, para você não entrar em pânico. Observe, ele me deu essa matriz A e pediu que eu calculasse A elevado a 2017. Para um pouco. A primeira fase da Unicamp, pessoal, é igual ao Enem. São 90 questões. Quando eu digo igual, em tamanho de prova. 90 questões, entre todas as disciplinas. São 12 de matemática. Veja bem, você acredita realmente que o cara bolou uma prova de 90 questões e uma delas é você pegar a matriz A e multiplicar por ela própria 2017 vezes? Você acredita nisso? Quantos meses você gastaria para fazer isso? Pessoal, é evidente que aqui tem alguma coisa. Vocês lembram que eu acabei de mostrar para vocês que o produto de uma matriz quadrada vezes a identidade é a própria matriz? E é claro, pessoal, que se eu tiver a identidade e multiplicar por ela própria, eu continuo com a identidade. É um fato. Então, preste atenção. Se ele está perguntando quem é A elevado a 2017, vamos pensar um pouquinho? Vamos começar com a potência mais simples de todas? Quem é A ao quadrado? A ao quadrado não é A vezes A? Então, vamos lá. Vamos multiplicar aqui a matriz A pela matriz A. 1A, 0, menos 1, vezes 1A, 0, menos 1. Olha o que vai acontecer aqui. Você vai multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Ó, 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes A dá 0. 1 mais 0 dá 1. Linha 1, coluna 2. 1 vezes A dá A, mais A vezes menos 1 dá menos A. A menos A dá 0. Linha 2, coluna 1. 0 vezes 1 dá 0, mais menos 1 vezes 0 dá 0. E linha 2, coluna 2, 0 vezes A dá 0, mais menos 1 vezes menos 1 dá 1. Pessoal, olha de novo. A elevado ao quadrado é a própria matriz, o quê? Identidade. Então, agora pense comigo. O que é A elevado a 2017? Não é A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A ao quadrado. 1008 vezes... Porque 1008 vezes 2 dá 2016. Então, isso aqui é A elevado a 2016 vezes A elevado a 1. Então, A elevado a 2016 vezes A elevado a 1 não dá A elevado a 2017. Só que A ao quadrado não é I. Então, isso vai ser I vezes I vezes I vezes I vezes A. Só que I é o elemento neutro, a multiplicação número 1. I vezes I vezes I vezes I vezes I vezes I. Isso aqui vai dar o quê? I vezes A é a própria matriz A. Então, tudo isso é a própria matriz A, que é a letra B. Então, pessoal, um exercício puramente conceitual. Você tinha que saber o que significa levar uma matriz ao quadrado, tinha que conhecer a matriz identidade, tinha que saber que ela é o elemento neutro da multiplicação, que ela vezes ela é ela própria, e que isto, por meio de propriedades de potência, A elevado a 2017 eu podia desmembrar em A elevado a 2016 vezes A. Esse produto aparece
1.008 vezes. Então, Márcio, um exercício mais elaborado você quer entrar na Unicamp, segunda melhor universidade da América Latina, tem que estar pensando lá em cima. Então, olha aí, tem nível? Tem, mas está dentro do que foi trabalhado. Alguma dúvida? Exercícios de fixação, questão 19, UNEB. Sejam as matrizes A e B de ordem 3×2 definidas conforme o texto. O exercício nos pede a matriz soma A mais B. Vamos ao quadro resolver esse problema. Questão 19, UNEB. Ele diz assim, seja a matriz A 3×2, tal que A e J é igual a I mais J, I mais J. Se I for diferente de J, e A e J é igual a 1, se I for igual a J. E a matriz B também 3×2, tal que B e J é igual a 0, se I for diferente de J, e B e J é 2I menos J, se I for igual a J. Aqui estão as duas leis de formação. Ele quer, pessoal, que vocês somem as matrizes A e B. Uma dica importante, ó. Tá vendo que a ordem da matriz A é a mesma ordem da matriz B? Então eu vou construir uma única matriz genérica, porque eu não vou ficar perdendo tempo, e usar para construir as duas matrizes numéricas. Vamos lá, vamos construir a matriz A. Lembra comigo a dica. O primeiro índice me dá o número de quê? De linhas da matriz. Então, essa matriz A tem 3 linhas, ou filas horizontais. 1, 2, 3. E 2 colunas ou filas verticais. 1, 2. Cada ponto desse de interseção na grade é um elemento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 3 vezes 2, 6 elementos. Lembre-se, o I, o primeiro índice, indica o quê? A linha. O J, o segundo índice, indica o quê? A coluna. Então, comece indicando a linha, que é o primeiro índice. Esses dois estão na linha 1. Esses dois estão na linha 2. Esses dois estão na linha 3. Indicada a linha, próximo índice diz respeito à coluna. Esses 3 estão na coluna 1. Esses 3 estão na coluna 2. Pronto, essa é a matriz genérica. Agora, galera, na boa, eu vou aproveitar a mesma para construir a matriz B, que a gente não é bobo. Olha o que o exercício diz. Quero atenção. O problema diz, se linha for diferente de coluna, qual será o valor do elemento? Linha mais coluna. Vamos olhar onde é que linha é diferente de coluna? Linha diferente de coluna. Aqui, ó. Linha diferente de coluna aqui. 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 Então, onde linha é diferente de coluna, qual será o valor do elemento? Lembra, I é linha e J é coluna.
linha mais coluna. Vamos fazer direitinho, que agora a gente já consegue fazer isso. Linha diferente de coluna. Qual o valor do elemento? Linha mais coluna. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Pronto. Se linha for igual à coluna, onde é que linha é igual à coluna? Aqui e aqui. Ó, linha é igual à coluna aqui. Estou fazendo um desenhozinho diferente até para você ver. E aqui. Se linha for igual à coluna, qual é o valor do elemento? 1. Linha igual à coluna, valor do elemento, 1. Linha igual à coluna, valor do elemento, 1. Pronto. Então, você constrói a matriz genérica e, a partir da lei pré-estabelecida no problema, você calcula o valor de cada um dos elementos. Agora, galera, vamos aproveitar essa própria matriz e calcular aqui a nossa matriz B? Vamos lá? Quem é a nossa matriz B? Também é 3 por 2. Lembra o que o exercício diz aqui, ó. Se linha for diferente de coluna, ó, linha diferente de coluna aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Se linha for diferente de coluna, o valor do elemento é quanto? 0. Então, ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. E se linha for igual à coluna, qual será o valor do elemento? Dobro da linha mais a coluna. Onde é que linha é igual à coluna? Apenas nesses dois. Então, eu quero B1 e quero B22. Se linha for igual à coluna, o valor do elemento é dobro da linha menos a coluna. Dobro da linha menos a coluna. 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. B22. Dobro da linha menos a coluna. 2 vezes 2, 4. Menos 2 dá 2. Pronto. Está aqui a matriz A e aqui a matriz B. O que foi que o exercício nos pede? Ele pede a matriz A mais a matriz B. Quem é A mais B? Agora vamos revisar. Como é que você soma matrizes? É só somar elementos de posições correspondentes. 1 mais 1, 2. 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. 1 mais 2, 3. 4 mais 0, 4. 5 mais 0, 5. Aqui está a matriz A mais B. Então, para somar matrizes, basta somar elementos de posições correspondentes ou equivalentes. Alternativa correta, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Solução, 0, 3. Então, 2 exercícios clássicos de vestibulares regionais envolvendo definição de matrizes. Galerinha, alguma dúvida? Galerinha, obrigado pela companhia e confiança de vocês. Aqui a gente finaliza o estudo das matrizes. Um grande abraço a todos e fiquem atentos à gravação de novas videoaulas.